No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sábado, da 20ª semana do Tempo Comum, 22 de agosto. E hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora Rainha. Essa memória de Nossa Senhora Rainha, ela foi instituída no ano de 1954 pelo Papa Pio XII. E a memória litúrgica de Nossa Senhora Rainha nos recorda a glorificação de Maria e a coroação dela como Rainha do céu e da terra. Então peçamos a Nossa Senhora Rainha do céu e da terra, que ela interceda junto do seu Filho Jesus por todos nós. E peço a você, meu irmão e minha irmã, que deixe o seu joinha, seu like, também compartilhe esse nosso vídeo da Homilia Diária, a palavra que transforma, com seus grupos de WhatsApp, grupo da família, para que muitas pessoas também sejam alcançados por essa homilia diária. E rezo com você, né, com o evangelho dessa memória de Nossa Senhora Rainha, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. E o evangelho diz o seguinte: naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, o evangelho de hoje, nessa festa, aliás, nessa memória de Nossa Senhora Rainha, narra a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. É o momento em que o anjo Gabriel visita a Virgem Maria em Nazaré, para anunciar que ela conceberá e dará à luz a Jesus, o Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, essa ação que acontece na vida da Virgem Maria, ela acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela ação de Deus. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, é interessante que a gente entenda o contexto histórico e geográfico desse evangelho de hoje, até para a gente compreender melhor esse evangelho que é tão conhecido nosso, mas talvez alguns detalhes que ele tem ainda passa despercebido aos nossos olhos. Então, aqui no contexto histórico e geográfico, entra a questão de Nazaré, da Galileia, que é uma pequena vila, pobre e sem grande relevância política ou religiosa na época. O que enfatiza que a escolha de Deus ignora grandes centros, poder, mundanos, para realizar a sua obra. Então aqui, Nazaré, esse pequeno vilarejo, essa pequena vila que é pobre, que não tem relevância nenhuma política ou religiosa naquela época. E é aqui que Deus, ele escolhe essa mulher, a Virgem Maria, para ser a mãe do seu filho, para mostrar que Deus, ele não está procurando os grandes centros, os grandes poderes, mas Deus está procurando simplesmente um coração dócil à sua graça, um coração como o coração da Virgem Maria, que soube acolher essa graça de Deus. E aí
a gente percebe aqui na narrativa do Evangelho que Maria ela já está prometida em casamento a José. É interessante a gente compreender na cultura judaica como era já esse estar comprometida. Porque naquela época o costume do noivado judaico é diferente daquilo que nós entendemos hoje como casamento para nós. Maria, ela estava desposada, prometida em casamento com José. E no contexto da época, o compromisso já tinha valor legal. Ou seja, quando o Evangelho diz que Maria já estava comprometida, de fato já tinha um valor legal. Eles ainda não moravam juntos, não coabitavam juntos, mas já tinham um valor legal perante a sociedade. É um valor legal, forte, embora ainda não vivessem sobre o mesmo teto, como eu acabei de dizer para vocês, tornando a gravidez, antes da coabitação, uma situação socialmente delicada. Então, aqui a gravidez de Maria se tornou algo delicado, porque eles já tinham um compromisso legal, só que ainda eles não viviam juntos, eles ainda não moravam sobre o mesmo teto, ou seja, ainda não havia tido ali a relação sexual, como não vai haver, porque Maria ela não tem relação sexual com José, mas nos outros casamentos, na cultura judaica, eles já tinham um valor legal, o casamento, só que eles só poderiam ter a relação depois de estarem vivendo juntos, morando na mesma casa, que Maria ainda não estava vivendo com José, e também mesmo quando passou a viver, ela não manteve relação sexual com José, porque ela fica grávida por obra do Espírito Santo de Deus. E aí quando o anjo chega, ali no versículo 28, vai dizer: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aqui, esse cheia de graça, no grego, significa kekaritomene. E essa palavra, kekaritomene, significa encher de graça, tornar graciosa ou favorecer. Então Maria, meu santo e minha santa, a Virgem Maria é essa que foi enchida da graça de Deus. Maria, ela foi tornada graciosa. Maria, ela foi favorecida por Deus. Então, tudo que Maria não é por mérito dela, mas é mérito de Deus. Deus que a encheu de graça, Deus que a tornou graciosa, Deus que a fez favorecida. Então, Maria, tudo que ela é por mérito e graça de Deus. Então, quando os protestantes falam que Maria é uma mulher qualquer, que Maria é isso é uma tolice de gente que não estuda, de gente que não tem o conhecimento das Escrituras e não interpretam com lealdade, com fidelidade, aquilo que o texto bíblico narra para a gente. Então, aqui, quando o anjo visita Maria, ele diz: alegra-te, kekaritomene, ou seja, alegra-te, cheia de graça. Aqui, o anjo muda o nome de Maria. Ele não chama ela de Maria. Ele não diz: alegra-te, Maria, cheia de graça, mas ele diz: alegra-te, cheia de graça. Ou seja, no lugar de Maria, ele coloca o kekaritomene, aquela que é a cheia de graça, aquela que foi enchida pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E Maria não se fez cheia de graça por esforço ou mérito estritamente humano. Ela foi o vaso que recebeu a ação de Deus. Maria é o vaso, meu santo e minha santa, que recebeu a ação de Deus. É Deus a quem transforma, amolda e a preenche completamente com a sua vida divina. Então, é Deus que faz a obra na vida de Nossa Senhora. É Deus que transforma e amolda e que vai preenchendo ela completamente com a sua vida, que é a vida divina. Então Deus prepara com todo esmero, com todo amor, esse local que o seu filho iria habitar, que é o ventre puro da Virgem Maria. Então Maria aqui é a kekaritomene, a cheia de graça, não porque ela quis se fazer, mas foi Deus que a escolheu e a fez dela a kekaritomene, ou seja, a cheia de graça, aquela que é enchida, aquela que é revestida da graça de Deus.
Ela que é esse vaso que recebeu a ação de Deus. E Maria se deixou. É tanto que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Então hoje, meu santo e minha santa, celebrando essa memória de Nossa Senhora Rainha, peçamos que Nossa Senhora continue lá do céu, intercedendo por cada um de nós. Que ela continue como essa boa mãe, intercedendo por mim e por você, que tanto necessitamos. E que o Senhor Jesus nos abençoe pela intercessão da sua mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.